Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer mais uma prova para o cargo de eletricista. Dessa vez a gente vai fazer uma prova foi aplicada para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Mato Grosso. Quem fez a prova foi a Universidade Federal do Mato Grosso mesmo. Quem elaborou a prova para o cargo de eletricista. E como sempre, a gente resolve neste canal apenas questões específicas. Nesse caso, essa prova foram 10 questões. Primeira questão é a de número 21. Diz o seguinte: a figura possui 4 amperímetros, 4 amperímetros de fato, está aqui eles, inseridos no circuito, né? Que mede a corrente que atravessa cada ramo do circuito. Ele pergunta, a medida correta observada no amperímetro A1 é... Quer saber o que está aparecendo aqui nesse amperímetro? Qual é o valor de corrente que está aparecendo? É importante recordar que isso aqui é o mesmo ramo, onde vai percorrer a mesma corrente. É o mesmo ramo que vai ser percorrido pela mesma corrente. Nesse caso, o amperímetro A4 já está medindo 0,8 A. Portanto, o amperímetro A1 vai estar medindo a mesma corrente, 0,8 A. Logo, letra B. Questão 22. No circuito, há a fonte de tensão, fonte de tensão E, aqui ela, que fornece tensão para os resistores de 20 ohm e o resistor X. Qual o valor de tensão da fonte E? Ele quer saber o valor de tensão dessa fonte. Tem que sempre recordar, quando olhar um circuito, verificar as condições dele. Nesse caso, se você verificar, a tensão que sai da fonte está em paralelo com a tensão nos terminais dos resistores. Ou seja, a mesma tensão que sai da fonte é a mesma tensão que cai em cima dos resistores. Ou seja, a tensão da fonte vai ser igual a essa tensão que cai aqui em cima do resistor de 20 e vai ser igual à queda de tensão que cai sobre o resistor de Vx. Portanto, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor de 20 ohms, que é igual à tensão no resistor X. Pela lei de Ohms, a gente lembra o seguinte, que a tensão é proporcional à corrente, à resistência, vezes a corrente. No circuito aqui, onde nós temos o resistor de 20 ohms, nós temos a resistência e nós temos a corrente. Então é possível a gente encontrar a tensão, a terceira variável. É possível a gente encontrar a tensão. É só substituir 20 ohms vezes 0,5 ampere de corrente, que dá igual a 10 volts. Ok? A tensão V em cima de 20 volts. A tensão 10 volts sobre o resistor de 20 ohms, né? É 10 volts, portanto, é a mesma tensão da fonte. Tá bom? Por que a mesma tensão? Porque estão em paralelo, né, pessoal? Tem que atentar para isso. Logo, letra C. Você não pode pensar que esses carinhas aqui, são elementos de circuitos. Não são. Não são resistores, não são indutores, não são capacitores, diodo, transistor, muito menos. São apenas medidores, tanto o A4 quanto o A1, né? Quanto o A2 e o A3 são apenas medidores, né? Cuja queda de tensão é desprezível. Ou seja, não tem queda de tensão em cima desse cara que se possa considerar. Portanto, as tensões estão em paralelas. Né? 22, letra C. Questão 23. A lei de Ohm relaciona a corrente, a tensão e a resistência. A gente acabou de falar, né? A lei de Ohm relaciona a tensão, a resistência vezes a corrente. Produto aqui. Dos circuitos elétricos. Utilizando essa lei, qual o valor do resistor X do circuito apresentado? Aqui é um pouquinho diferente, né? Nós temos a corrente, de 3 A. Nós já calculamos essa tensão na questão anterior. A tensão que cai em Vx é igual a quanto? 10 volts. Qual é a resistência? É só isolar o R, né, gente? Resistência é igual a tensão. O I passa para o outro lado, dividindo, né?
E aí é só fazer essa divisão. Tensão 10 volts dividido pela corrente ou amperagem, como alguns falam, 0,3 vai dar 33,33, uma dízima periódica. Ohms. Acabou a questão. Letra C, novamente. Questão 24. A potência elétrica é determinada pela tensão e pela corrente. Só recordando, potência elétrica, tensão vezes corrente. Toda vez que tiver uma equação, você escreve no seu caderno. Você vai escrevendo quando estiver resolvendo o exercício, porque isso aí vai escrever no seu HD, no seu cérebro. Ok? E que aqui está submetido um condutor ou resistor. Está dizendo o seguinte, que a potência é igual a tensão vezes corrente em um condutor ou um resistor. O resistor percorrido por uma corrente de 10 A, com uma diferença de potencial ou tensão, é sinônimo, tá? Diferença de potencial e tensão é a mesma coisa, entre seus terminais dissipará uma potência de só substituir. Quer saber qual é a potência que o resistor vai dissipar? Se a tensão é 100 e a corrente é 10, só fazer o produto dá 1000. E o quê? 1000 watts. É importante lembrar disso aqui. A gente falou resistor ou um condutor. Né? Nesses casos aqui, a potência é dada em watts mesmo. Tá, gente? Porque está considerando somente a dissipação de potência. Se fosse o caso de um motor, ventilador, aí a gente ia dar essa tensão, essa potência seria em VA. A gente vai ver em outras questões ainda. Não nesse caso. Questão 25. É uma questão teórica, tá? Da norma de baixa tensão, da NBR 5410, norma brasileira para instalações elétricas de baixa tensão. Ela apresenta diversas informações sobre os condutores e componentes das instalações. Abaixo está reproduzida a tabela 35 dessa norma, com características de condutores e sua isolação elétrica. Ele dá aqui os tipos de isolação, né? PVC, PVC maior que 300 mm, EPR e XLPE. 3 tipos distintos de polímero, né? Vamos falar assim, de borracha, utilizada para isolamento de cabos elétricos. A partir da tabela 35, 5410, é incorreto afirmar. Tem que atentar sempre para isso quando estiver fazendo a questão. Por favor, verifica isso. Ele quer saber a questão errada. Ou seja, nas 4 alternativas, 3 estão corretas. O que diz a primeira? Um condutor isolado de EPR, aqui o EPR, ó, deve ser capaz de suportar até 130 graus Celsius em situação de sobrecarga. Está aqui a coluna de sobrecarga, está aqui o EPR. Aqui diz 130. Perfeitamente, está correto. O EPR ele suporta até 130 graus Celsius de sobrecarga. Letra B. Um condutor isolado de XLPE, ali o último, né, da tabela, deve ser capaz de suportar 90 graus Celsius em trabalho contínuo. Trabalho contínuo, está aqui a coluna, né? XLPE 90, ok, bateu de novo, né? Está correta a questão. Item C, alternativa C, um condutor isolado de PVC, né? Qualquer que seja a bitola, em qualquer bitola, deve ser capaz de suportar a temperatura de até 100 graus Celsius em uma situação de sobrecarga. Está aqui a sobrecarga, está aqui o PVC, aqui e aqui. Tanto até 300 mm², quanto maior que 300 mm², né? Ele aguenta uma sobrecarga de 100 graus Celsius, como está dizendo na questão. Correta também a letra C, só sobrou a letra D, que é a resposta, né? Então a gente já sabe, vou logo marcar, mas a gente vai ler. A letra D diz o seguinte: um condutor isolado com PVC, qualquer que seja sua bitola, deve ser capaz de suportar temperatura de até 160 graus Celsius em situação de curto-circuito. Aqui é a coluna do curto-circuito. O PVC são as duas linhas primeiras, essa e essa. Ele diz que em qualquer que seja sua bitola, ele suporta até 160. Mas aqui na tabela diz o contrário. Diz que quando a bitola é até 300 mm, beleza. Ele suporta 160. Mas quando é maior de 300 mm², a seção
cabo mais grosso, ele suporta somente até 140. Esse que é o erro. Quando ele fala qualquer que seja bitola, não. Somente na bitola de até 300 milímetros quadrados. Portanto, letra D, questão 25. 26. A norma 5410, né, a NBR 5410, normatiza esquemas de aterramento para instalações elétricas, a fim de prevenir choques elétricos prejudiciais à saúde. A figura ilustra um esquema TNS. Bora logo definir o que é um TNS. É um sistema que é terra e neutro. Em determinado ponto da instalação ele é comum, ou seja, é o mesmo condutor, tanto para o terra quanto para o neutro. E em determinado ponto ele está separado, esse S. Separado, tá bom? Ou seja, tem um condutor para o terra e para o neutro. Esse caso aqui, ó. Condutor neutro, esse aqui, ó, ele foi aterrado, né? Aterrado aqui. E aí, no interior da instalação, até esse ponto aqui, ó, ele é utilizado o neutro e o terra como um único condutor. Ele separou aqui somente para você ligar na massa dessa carga. No entanto, até esse ponto aqui, ele é o único condutor. Ele tem as duas funções. Só que por algum motivo, em determinado ponto da instalação, o consumidor opta por separar. Levar distinto o condutor neutro e levar distinto, né, separado o condutor de proteção. Ou proteção terra, né, que é esse PE. Né, determinado ele separa. É bem estranho isso, a gente não vê isso no dia a dia de profissional de elétrica. Geralmente o esquema utilizado é o terra neutro, separado mesmo, desde a origem, né, o TNS. É mais comum e é o que as concessionárias, a grande maioria delas, pede na norma técnica, né, de baixa tensão. Mas nesse caso não, a 5410 ela autoriza, ela permite esse sistema separado. Vamos para as alternativas. Sobre o esquema de aterramento apresentado, é correto, ele quer saber qual é a certa. É correto afirmar que, letra A, as funções de neutro e a do condutor de proteção são realizadas por condutores distintos em todo o esquema. Não, em todo o esquema não. No começo dele ali o condutor é comum. Está errado a letra A. Questão 26. B. Letra B. As funções de neutro e de fase, estranho, né? De neutro e de fase são combinadas num único condutor em parte do esquema. Combinar neutro e fase? Ligar um neutro numa fase? Tem o menor sentido, né, gente? Isso é um curto-circuito, fase neutro. Se você ligar um condutor neutro numa fase, tem uma explosão, né? Tem um curto-circuito. Letra C. As funções de neutro e a do condutor de proteção, né? Neutro e o do condutor de proteção são combinadas num único condutor em parte do esquema. Exatamente, em parte. Ou seja, nesse começo aqui, ó, neutro e proteção têm a mesma finalidade, ou seja, a mesma função. Estão combinados. Então é a letra C a alternativa correta. A letra D diz o seguinte: a sigla PN da figura indica o condutor que está realizando exclusivamente a função de neutro. Exclusivamente não. Ele faz a função de neutro e a função de proteção terra. Né? Portanto, 26, letra C. Questão 27. Em uma instalação elétrica, há diversas formas de ligar equipamentos elétricos, em série, em paralelo ou misto, dentre outras. No diagrama abaixo é ilustrada uma instalação elétrica de 3 lâmpadas. Né? Aqui as lâmpadas, esse símbolo da lâmpada. E diz o seguinte: sobre o diagrama é correto afirmar qual é a resposta certa. As chaves CH1, a chave CH1 pode ligar L1, L2 e L3. Não. Essa chave aqui só liga a lâmpada L1. Né? Portanto, está errado. Não liga as 3 lâmpadas, não. Se o fusível queimar, esse fusível aqui, ó, se esse carinha queimar, todas as lâmpadas L1, L2 e L3 não funcionarão, tá certo? Se ele queimar, por mais que eu ligue as chaves aqui, ó, ligar as 3 chaves, se o fusível estiver queimado, não vai acontecer nada porque não passa a corrente aqui. Esse ponto, né? A corrente vai ser interrompida. Logo, essa questão B, essa alternativa B, está correta, né? 27 é a letra B. Bora ver o que diz a C e a D. A tensão de 63,5 volts estará nos terminais de L3 quando CH3 for ligada, desprezadas as resistências
do fusível ICH3 e a resistência da chave ICH3. Está errado porque isso aqui é um paralelo, gente. Novamente, ó, esse ponto aqui, ó, é o mesmo ponto aqui dos terminais da lâmpada 3. Entendeu? E o que acontece? Essa tensão que vem lá da fonte é a que cai sobre a lâmpada. Portanto, cai sobre as lâmpadas 127 volts, sobre todas as três. Está errada. Letra D. As chaves CH1, CH2 e CH3 ligam, respectivamente, L2, L3, L1. Repare que essa palavra aqui deixou a questão errada. Se não tivesse respectivamente, estaria correto. Né? Para ficar correto, teria que ser a mesma sequência, né? CH1, CH2, CH3. E aqui tinha que ser L1, L2, L3 na sequência. Por isso que está errado, por causa da palavra respectivamente. 27, letra B. Questão 28. O voltímetro e amperímetro são importantes instrumentos, voltímetro e amperímetro, de medida elétrica por meio dos quais se pode perceber se a carga está em bom funcionamento. Sobre a utilização deles, né? É correto afirmar o quê? Letra A. O voltímetro, né, deve ser colocado em paralelo, beleza. Voltímetro sempre colocado em paralelo com a carga, em que se deseja observar a tensão. Beleza, voltímetro mede tensão. Já acertamos, né? Já encontramos a correta. É a letra A. Não tem nem o que pensar. Mas vamos ler todas as alternativas. Letra B. O voltímetro deve ser colocado em série? Não. Em série não. Voltímetro sempre em paralelo. E deve medir tensão, está correto. Letra C. O amperímetro deve ser colocado em paralelo? Não. O amperímetro é colocado em série. Letra D. O amperímetro deve ser colocado em série, ok. A carga em que deseja-se observar a tensão, não. O amperímetro mede corrente e não tensão. Portanto, 28, letra A. Questão 29. Existem diferentes tipos de lâmpadas com diferentes princípios de funcionamento que acarretam diferentes eficiências energéticas. Observe a tabela abaixo sobre características de lâmpadas comuns. Há 4 tipos de lâmpadas, né, gente? Nós temos 4 tipos de lâmpadas. Incandescente, halógena, fluorescente e LED. Ele quer saber o que é incorreto. Qual é a afirmativa incorreta? 29, a letra A diz o seguinte. A lâmpada incandescente possui a menor eficiência das lâmpadas apresentadas. Está dizendo o seguinte, ó, a menor eficiência. A eficiência da lâmpada incandescente é 12, a halógena 20, fluorescente 60 e a LED é de 60 a 80. Portanto, está correto. Ela tem a menor eficiência. Está aqui, ó, nós estamos na linha da eficiência. Letra B. Letra B. Mesmo possuindo um preço médio maior, a lâmpada LED é a melhor escolha porque tem vida útil maior. Exatamente. A lâmpada LED ela tem um preço um pouco maior, de 15 a 20 reais, né? No entanto, ela tem uma vida útil maior. Olha só a vida útil dela aqui em cima. De 20 a 50 mil horas. Aqui o 1000, ó. Então, está correta também essa alternativa. A letra C diz o seguinte, a lâmpada halógena é mais eficiente que a lâmpada incandescente. A lâmpada halógena, qual a eficiência dela? 20. E a da incandescente? 12. Portanto, a lâmpada halógena é mais eficiente que a lâmpada incandescente, sim, correto. E a letra D, né, que é a resposta, é a alternativa incorreta. Lâmpada fluorescente possui uma vida útil maior que a da LED. Não, né, gente? A lâmpada fluorescente, está aqui a vida útil dela. De 3 a 10 mil horas. Fluorescente, a vida útil é de 20 a 50 mil horas. Okay? Então, essa aqui é a alternativa correta da questão, embora seja uma afirmação errada. Questão 30. Diversos equipamentos de medidas elétricas continuam a utilizar princípios analógicos. Você vê aqui embaixo o medidor analógico, esse instrumento abaixo. Sobre o instrumento apresentado, é correto afirmar que... Qual é esse instrumento, gente? Olha só. É um instrumento que mede até 800 kW. kW é subunidade, né? Quilo e a unidade é watts. Portanto,
800 kW. Esse K é a mesma coisa que 1000, tá, pessoal? Toda vez que você vê um K, é a mesma coisa que 1000. E o W é o watts. Ou seja, esse instrumento mede até 800.000 watts. Só procurar na alternativa. Letra A é um wattímetro, perfeitamente. Um instrumento que mede watts é wattímetro. Capaz de medir até 800.000 watts. Já encontramos a resposta, letra A. Letra B diz o seguinte: é um amperímetro? Não, não é um amperímetro, já está errado. É um wattímetro. Se fosse amperímetro, estava aparecendo a letra A aqui. Portanto, é um wattímetro. Letra C, é um wattímetro, correto, capaz de medir até 800 watts. Não, não mede 800 watts, mede 800.000 watts. Letra D, é um voltímetro, já está errado, nem precisa ler o restante. Portanto, 30, letra A. Foi isso, pessoal. A nossa prova resolvida, né? São apenas 10 questões, foram bem rápidas, né? Essa prova de eletricista da Prefeitura de Várzea Grande. Eu peço que, por favor, você deixe o seu like, se inscreva no canal. Quem ainda não se inscreveu, assistiu nossos vídeos, por favor, clique no inscrever. Isso aí vai ajudar a gente a fazer mais vídeos, vai nos motivar o nosso trabalho, né? Que é totalmente gratuito, apenas para ajudar aquelas pessoas que precisam, tá bom? Você deixa o seu like, curte aí, compartilha. Se quiser deixar algum comentário, sei lá, contestando alguma questão que a gente resolveu aqui, né? Ninguém é dono da verdade, eu posso ter cometido erros, né? Mas, por favor, coloque seu comentário aí, isso vai me ajudar bastante. Dê o like aí e indique o canal para os amigos, tá? Lembre que conhecimento tem que ser difundido, tem que ser partilhado, né? O que eu estou passando para você, você pode e deve passar para outras pessoas, tá bom? Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.